Turma, uma conversa muito séria sobre o que está acontecendo no nosso país nesse momento. Domingo iniciou-se uma manifestação por pessoas ligadas a grupos extremistas de esquerda, lembrando os Black Blocs lá de 2013, se articularam pelas redes sociais e iniciaram uma série de atitudes, mais uma vez, de quebra-quebra, vandalismo e de enfrentamento contra as manifestações ordeiras das pessoas patriotas verde e amarelo. Vocês acompanharam aí pelas minhas páginas e também pela imprensa, né? Não tanto pela imprensa, que conseguiu falar com que aquele grupo era um grupo que, por estarem usando uma faixa dizendo pró-democracia, que eles eram os democratas, e nós muitas vezes ouvi na Globo, na CNN, nós somos só o grupo pró-Bolsonaro. Então eles quiseram inclusive dizer que era uma série de ataques dos pró-Bolsonaro contra aqueles que clamavam por democracia. Coisas mais absurdas do mundo. Outro detalhe, até então só se falava em pandemia, ninguém pode sair de casa. A partir do momento que esses grupos, que são totalmente contra o governo Bolsonaro, contra o patriotismo, contra a família, contra tudo que nós defendemos, não se fala mais em ficar em casa. A CNN, a Globo, Folha, todos os canais de imprensa marrom defendendo o ato deles como um ato legal. Ninguém tocou no assunto que deveriam, na verdade, ficar em casa, e alguns até agradeceram. Finalmente saiu um grupo que está colocando os verde e amarelo para correr. Essa é a realidade do que muitas vezes a gente está escutando por aí. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês, além disso, isso acontece no mesmo momento que os Estados Unidos está enfrentando uma série de manifestações essas que tiveram início pela morte de uma pessoa negra lá no seu país, infelizmente de forma trágica. Todo mundo que viu também a forma como morreu aquele senhor, com certeza não se sentiu bem por aquilo, mas como não existe espaço vazio, na política se fala muito isso, a esquerda rapidamente se aproveitou desse cenário. Lá nos Estados Unidos, que quem carrega consigo essa situação são os democratas. Lá sim, eles podem até dizer que esses que estão tudo de preto lá é democratas, porque os democratas lá são os petistas daqui e todos os restos, PSOL, PCdoB. O que eles estão conseguindo fazer? Estão conseguindo criar uma grande onda de manifestação, de quebra-quebra, de desordem, para mais uma vez conseguir desestabilizar o governo do Trump. Trump acabou de fazer uma entrevista muito séria, dizendo que vai colocar a Força Nacional nas ruas, e aquele governador que não quiser convocar as Forças Nacionais, ele vai colocar as Forças Armadas, que é o Exército, para estabelecer a ordem naquele país. Já declarou toque de recolher em Los Angeles e em outras regiões que estão entrando em colapso e em estado de desordem. Agora, o ponto principal desse vídeo. Nesse dia de hoje, segunda-feira, 1º de junho, Curitiba, através dos mesmos grupos extremistas e terroristas que o Trump já declarou que esses grupos são terroristas, os antifas, estão fazendo uma manifestação de quebra-quebra generalizado em Curitiba, onde mais uma vez a PM está tendo que tentar colocar todo mundo em ordem e fazendo praticamente um toque de recolher. Não se iludam, isso não vai ficar só em Curitiba. Provavelmente vai começar a haver essa onda em São Paulo e em outras capitais principalmente. Por que São Paulo? Porque lá é vitrine, porque lá, mais do que nunca, querem desestabilizar o governo federal. Nós temos que estar extremamente atentos e vigilantes sobre isso, porque o que está acontecendo nos Estados Unidos tem forte repercussão e pode acontecer e já está acontecendo por aqui. Vão se iniciar provavelmente uma nova série de quebra-quebra generalizada pelos países, principalmente países capitalistas, onde a esquerda não deixa governos de direito governar. Eles querem mais uma vez forçar que os governos, principalmente aqui no Brasil, como o Bolsonaro, decrete estado de recolher, coloque a força militar nas ruas para taxar o governo de ditador. É exatamente essa a ideia do que a esquerda pretende a partir de agora.
forçar com que o governo Bolsonaro, mais do que nunca, seja visto como um governo ditador e um governo que não é capaz de governar o seu país. Vocês podem ver aqui cenas desses pró-democracia queimando a bandeira do Brasil, vibrando com a bandeira do Brasil sendo queimada, quebrando vidraças de condomínios, provavelmente de lojas. E é daí para pior. Nós já vimos esse filme, isso aconteceu em 2013, e agora, muito provavelmente, era o grande sonho da esquerda: fazer uma greve geral, fazer um quebra-quebra e causar uma grande manifestação de pessoas totalmente desordeiras, desonestas, vândalas, porque é isso que elas são, e é esse grupo que a esquerda consegue manipular. É esse grupo que representa o que a esquerda é para todos os países onde ela tem feito o que ela costuma fazer, que é causar desordem e destruição à população. Temos que ficar atento, vamos acompanhar. O Bolsonaro já ligou para o Trump, ficaram aí praticamente 40 minutos conversando. Acredito que o Trump, assim como o Bolsonaro, não vão deixar o país sair do controle. Não vão deixar que nós, que já estamos sofrendo por conta dessa pandemia, tenhamos que sofrer ainda mais com quebra-quebra dos nossos estabelecimentos, do nosso comércio. É a coisa mais absurda e bizarra que podem fazer com o cidadão brasileiro honesto e trabalhador. Provocar esse caos que eles querem provocar no Brasil. Assim como nos Estados Unidos, que já estava também passando por uma série de problemas ligados à sua economia. Vamos acompanhar e eu volto a falar com vocês assim que eu tiver mais informações sobre tudo que está acontecendo. Contem comigo, força e honra.